Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, ao você chegar aos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like para positivar o canal, para que o YouTube entenda que o nosso canal está tendo relevância e com isso nós possamos alcançar milhões e milhares de pessoas através da pregação de admoestação, orientação e uma palavra de exortação sábia com carinho, com amor e com azeite nesta última hora da igreja sobre a face da terra. A igreja precisa ser orientada para que os servos do Senhor não venham se perder nesta última hora da igreja. Comente, compartilhe e ajude o nosso canal a ser divulgado. Amados, nesse momento nós gostaríamos de falar sobre a sucessão da presidência da Igreja Deus é Amor. Nós continuamos falando sobre a sucessão, quem deveria suceder a presidência da Igreja Deus é Amor. Nós não estamos aqui impondo quem tem que ser, nem quem vai ser ou quem haveria de ser. Nós estamos fazendo um comentário porque muitas pessoas dentro da própria igreja ficavam buscando e conversando e dialogando e até se segurando na pessoa de algum dos filhos do missionário dos Gersos, porque certamente saberia que o missionário estava ficando velhinho e que um dia ele iria partir e alguém iria assumir a igreja. Bom, meus irmãos, prosseguindo aquilo que nós temos falado com relação a este assunto, eu quero dizer para vocês que há muitos anos atrás, o pastor Sérgio Sora foi galgando conhecimento, fama dentro da Igreja Deus é Amor, foi conquistando lugar, foi aderindo bastante à prática do jejum, da oração, foi crescendo, foi santificando a sua vida e em meio a isso ele foi conquistando um grande espaço dentro da Igreja do Amor e tornou-se até vice-presidente da igreja. E todas as pessoas daquela época achavam, sim, piamente, que quem seria o sucessor do missionário na partida do missionário seria o Sérgio Sora, porque trazia com ele a mesma forma de pregação, trazia com ele o movimento dos dons espirituais, trazia com ele tantas coisas que poderiam apontar ele como um possível sucessor da presidência da Igreja Deus é Amor na partida do missionário. Mas o tempo foi passando e o pastor Sérgio foi ficando meio desnorteado, foi tomando um outro rumo, a sua mente foi se voltando muito para brigas, rigidez, discussões, contendas, e sua mente foi se voltando muito para o dinheiro, foi se tornando um obreiro completamente vencido pelo dinheiro, de tal forma que quando pastoreou o Rio de Janeiro, o salário que ele galgava era algo impressionante, que não dá nem para nós falarmos aqui no canal, de tanta ganância financeira que entrou no coração e na vida do pastor Sérgio Sora. Ele foi tomando um rumo muito diferente das coisas e a gente percebeu que ele estava perdendo, sim, o rumo da sua trajetória que tinha começado tão bem na obra de Deus. Mas eu acredito que para alguém suceder um líder, um grande líder, ele tem que ter muita Bíblia, ele tem que ter muita estrutura, muita perseverança, muita graça da parte de Deus e tem que deixar as coisas acontecer ao natural. E a gente percebe que o pastor Sérgio queria forçar muito as coisas de uma forma ferrenha, usando as suas próprias forças. Acabou se cansando na caminhada, não conquistou nenhuma coisa e nem outra e acabou tendo que sair da própria igreja. Bom, por que eu acho que não deveria ser o Sérgio Sora o sucessor do missionário? Porque se a Igreja Deus é Amor hoje estivesse nas mãos do Sérgio Sora, nós seríamos uma igreja como essa que ele está tocando fora da Igreja Deus é Amor. Se o pastor Sérgio fosse hoje o sucessor do missionário, certamente teríamos um culto de lenço, de balança, de água ungida, de tapete de fogo e de todas as aberrações desse culto universal do reino de Deus, trazido para dentro da Igreja de Deus é Amor, essa expulsação de demônio, conversa com demônios, teríamos tudo isso hoje dentro da Igreja de Deus é Amor. Começou bem, mas depois se desviou-se para esses chamados e ditos cultos da prosperidade. E nós sabemos que isso é um mal, que uma vez que é enraizado dentro da teologia de uma igreja, ou da vida de uma igreja, para você tirar, é a coisa mais impossível que existe. É praticamente impossível tirar um culto desse de dentro da igreja. Bom, aí veio aqueles problemas terríveis, aquela má convivência entre ele e a esposa, aí não tinham uma vida conjugal definida, não desfrutavam de uma vida conjugal
ativa e abençoada, começou-se as brigas, automaticamente veio a separação, e aí eu aprendo que Deus é sabedor de todas as coisas. Por que que Deus não permitiu que ele fosse sucessor? Porque jamais alguém que fosse suceder a pessoa do missionário Davi Miranda, que por misericórdia Deus tirou em vida, ainda casado com a irmã Irene Miranda, sem escandalizar o evangelho, para suceder a pessoa dele, com todas as lutas que ele teve, ainda se manteve firme até o fim. Então, para suceder a pessoa dele, seria muito difícil, quase que impossível, alguém separado ou recasado ou solteiro, vivendo sozinho, sem a esposa, assumir a presidência de uma igreja como a Deus e Amor, que tem milhares de membros em todo o globo terrestre, e ser o representante da igreja, sendo que a igreja sempre pregou a ordem na vida conjugal. Então, o pastor Sérgio Sora, na minha opinião, não seria indicado de forma alguma para ser o sucessor do missionário Davi Miranda. Bom, por que que não acabou bem a sua carreira? Aí só Deus sabe. Talvez por causa das suas próprias atitudes, talvez porque lidou com as pessoas de uma forma ferrenha, maltratou muitas pessoas, e nós sabemos que ovelha não é negócio, igreja não é empresa. A ovelha tem que ser tratada com respeito, com carinho, porque é a ovelha que gera ovelha. E o pastor simplesmente cuida e apacenta ovelhas, mas as ovelhas geram as ovelhas e fazem o crescimento da igreja, de forma tal que, não tratando bem o seu semelhante, as ovelhas e os obreiros, você vai acabar trazendo sobre si uma vida de ditadura, de dureza, de perseguição, de briga, de disputa e de embates, e você vai acabar não conseguindo construir uma carreira espiritual vitoriosa, uma carreira espiritual em paz, uma carreira gloriosa na presença de Deus. E você vai acabar sucessivamente não conquistando seus objetivos e seus sonhos. Bom, enquanto tudo isso ia discorrendo, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Daniel Miranda seguiu o ministério dele, o Davi seguiu dele, o Lorival dele, o Sérgio Sora dele, mas todos eles, cada um, com certeza, queriam assumir a sucessão do missionário Davi Miranda. Uns com amor, outros por disputa, mas eu acredito que todos eles queriam. Quem não iria querer ser sucessor do missionário Davi Miranda? Acredito que até alguns obreiros que nem faziam parte da família estavam lá de olhos arregalados, se matando para ser o sucessor do missionário. Mas Deus é dono da obra. Como a Assembleia de Deus trabalha com convenção através do voto, elege quem vai ser o presidente através do voto. Já Deus e Amor não tem esse sistema, porque é uma diretoria mundial e um único presidente, uma única presidência mundial, e não é eleito por voto, mas é eleito pelas diretorias, a deliberativa, consultiva e a executiva. Então, a Deus e Amor trabalha de uma forma diferente, então era visto que ia ser um membro da família, que ia ser o sucessor do missionário. Eu não tenho problema nem com a convenção, com a que elege por voto, e nem com essa que elege pela diretoria, porque para mim a forma de tocar é indiferente. O que tem que acontecer é a obra de Deus acontecer com seriedade e retidão. Seja quem é que esteja lá na frente, ele tem que ser um homem de Deus, bem casado, com a vida no altar, e tem que ter dado um testemunho de vida ao longo da história dentro daquela denominação para a qual ele vai ser eleito presidente de honra. Então não era o Sérgio, porque não teve essa estrutura ministerial, não soube correr a sua carreira e acabou muito mal, e acabou entre debate e embates entre a própria família. Então Deus não permitiu que fosse o pastor Sérgio Sora. A vocês que eram seguidores enlouquecidos, a vocês que tinham um grupo que seguia cada um dos filhos ou do genro e dizia que tinha que ser esse ou aquele, eu sinto muito. Vocês que estavam na igreja há anos nunca aprenderam que em igreja ninguém é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Que o Paulo semeia, o Apolo semeia, o outro planta, o outro colhe, e Deus dá o crescimento. Então a obra de Deus, ela é assim. A gente não sabe qual que pode suceder alguém que está na ativa. Por isso que a gente, quando está dentro de uma igreja, tem que ser amigo de todos os obreiros e tem que tentar fazer a obra corretamente, porque se você está trabalhando na Deus e Amor e você toma um partido pelo Daniel Miranda, de repente quem é o presidente seria o Davi. Ou você tomava um partido pelo Davi, de repente quem seria o presidente era o Sérgio Sora. Ou você era um seguidor do pastor Sérgio Sora e de repente quem assumisse
a presidência da igreja era o pastor Lorival. E aí, então, quer dizer, você está criando um grupo, um partido, e você está trabalhando por aquilo que você acha que é conveniente a você. E aí, quando você não ter na presidência aquela pessoa que você esperava, você vai ficar bem decepcionado, meus irmãos, bem decepcionado, está entendendo? Então, não foi o pastor Sérgio Sora, porque não estava preparado, não seria ele, não tinha uma trajetória ministerial para ser ele, correu muito bem no começo da carreira, mas no final já não estava mais a nível para isso, e não foi porque a obra é de Deus e Deus coloca quem Ele quer. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês, pastor Levi Longaray, positivo, comente, compartilhe dos nossos vídeos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.